Olá, meu amigo, eu sou o pastor Sidney Luiz, você está em nosso canal e esse canal é para abençoar a sua vida. Vamos deixar aqui com você mais uma palavra abençoada. Eu quero que você compartilhe com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, no Facebook. Vamos nos ajudar a levar a palavra de Deus cada vez mais longe. Não se esqueça, aqui embaixo tem um vermelhinho, você clica em inscrever-se, assine o sininho para receber as nossas notificações. Juntos nós vamos mais longe. Um abraço. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém? Tudo bem com você? Amém. Glória a Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui nessa noite, desde o convite que o pastor Sidney me fez, já fiquei feliz, porque eu sou metade ilhense. Nasci em Pereira Barreto, mas já estou estudando aqui um bom tempo. Estou uns 10 anos aqui já estudando, metade da minha vida, eu tenho 20 anos. Então eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu gostaria de compartilhar algo muito especial com o seu coração. Mas antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor neste momento. E eu costumo dizer que todas as vezes que nós entramos na presença do Senhor, todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor, algo novo acontece. Algo especial o Senhor tem para as nossas vidas. E hoje é mais um desses dias. Todo encontro que você tem com Jesus, algo tem que ser diferente. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa tem que melhorar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos abrir o nosso coração. Por isso eu te convido neste momento a falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu estou aqui na tua casa. Eu estou aqui diante, Senhor, do teu poder, diante da tua palavra, mas eu quero abrir o meu coração para que o Senhor possa falar, para que o teu Espírito Santo possa mover, para que aquilo que o Senhor tem preparado possa entrar no meu coração como uma semente boa, plantada numa terra boa, para que venha germinar, para que venha crescer raízes, para que venha crescer uma árvore forte, grande e de bons frutos. Então comece a falar com o Senhor agora neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso, em Tua presença estamos neste lugar, Senhor. Em primeiro lugar, te agradecemos, Pai, por mais uma oportunidade que estamos tendo de ouvir a Sua voz, por mais uma oportunidade que estamos tendo de ouvir tudo aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações essa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor venha com o Teu poder, que o Senhor venha com a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando no coração da Tua igreja nessa noite, Deus, o Seu querer, a Sua vontade. Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo o Senhor possa ser exaltado aqui neste lugar, e que a palavra que sair dos meus lábios hoje que seja um recado especial no Teu coração para a Tua igreja. Pai, eu não conheço, Senhor Jesus, quais são as intenções, quais são os sonhos, os desejos, os corações aqui nessa noite, mas Tu conheces. E eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa falar individualmente com cada um, que o Senhor possa tratar de modo particular com cada pessoa que aqui está, Senhor. E onde houver esses problemas sem soluções, que o Senhor venha resolver. Onde houver essas dúvidas, que o Senhor venha com a certeza. Onde houver um coração aí triste, que o Senhor possa transbordar da sua alegria. Mas que nessa noite o Senhor venha com o Teu poder, com o Teu fluir, com o Teu agir, tocar, mover, transformar os corações aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou ministrar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração há algum tempo e já vem trabalhando. E o tema da mensagem hoje é: do leão ao gigante. Diga para o seu irmão, fala para o seu irmão, o tema hoje é: do leão ao gigante. Bom, de quem será que nós estamos falando? Ou de quem será que nós vamos falar nessa noite? Talvez você já possa pensar em leão, gigante. Acho que ele vai falar de Davi. Se você pensou isso, você acertou. Eu quero falar um pouquinho a respeito da história de Davi, um pouquinho de algumas coisas interessantes que o Senhor tem colocado no meu coração. E talvez você já ouviu centenas de vezes a respeito de Davi. Talvez seja até a primeira, eu duvido, mas alguma coisa você sabe a respeito de Davi. Nós vamos falar sobre ele nessa noite. Bom, Davi, na palavra de Deus,
ele é chamado o homem segundo o coração de Deus. Olha que grande título é esse, né? Imagina o Senhor olhar para mim, para você e dizer: nossa, você é o homem segundo o meu coração, a mulher segundo o meu coração. Davi recebeu esse título do Senhor. Mas Davi não foi só isso. Além disso, Davi foi um dos maiores reis de Israel, se não o maior, um dos reis mais vitoriosos que esteve nesta terra. A palavra do Senhor diz que ele ia e conquistava cada vez mais e mais. Ele saía para a batalha e voltava vitorioso. Esse era Davi. Davi, além disso, foi um pastor de ovelhas, cuidava muito bem do rebanho do seu pai. Além disso, era um exímio músico, tocava muito bem. Não só isso, Davi também era um poeta, escreveu várias canções que estão no livro de Salmos. Davi foi um grande homem que viveu nessa terra. E os grandes homens de Deus servem para exemplos da nossa vida. Nós vamos ver algumas coisas aqui na história de Davi que nós podemos refletir e trazer para as nossas vidas então. Davi foi tudo isso, e você já conhece um pouco da história. Mas o que eu quero narrar aqui para você é de uma cena que começa lá em 1 Samuel, no capítulo 17. Você pode abrir comigo? Vou narrar aqui para você nessa noite. Nós vamos ver a palavra do Senhor a respeito de uma batalha que marcou gerações. Lógico, até hoje nós estamos falando dela. 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos ler a partir do versículo 1. E eu só peço que depois você não feche a sua Bíblia não, deixa marcadinho aí, porque nós vamos voltar a ler outros versículos, tá bom? 1 Samuel 17, versículo 1 diz assim: ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. E estes estavam no monte, do lado da Lém, e os israelitas no outro monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então imagina o seguinte: Paulo fala que saíram os filisteus para guerrear com suas tropas, e aí veio Saul com as suas tropas de Israel, e aí os filisteus ficaram do lado da Lém e o povo de Israel do lado da Quém, ou seja, um do lado do outro e no meio o vale. Então saiu do arraial dos filisteus, versículo 4, um homem guerreiro cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dado de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou as tropas de Israel e disse-lhe: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos os vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Amém? Então você imaginou a cena, né? Aqui está o exército dos filisteus, do outro lado o exército de Israel, o povo de Deus. E eis que sai de lá um gigante, quase 3 metros de altura. E aqui a gente começa a ver as atribuições de Golias. Um guerreiro treinado, um guerreiro que manuseava bem a sua espada, seus dados, sua lança. Aqui na palavra fala que
Ele tinha quase 3 metros de altura. Ele usava uma couraça que pesava mais ou menos 57 quilos. Imagina só você carregar o seu peito, o seu corpo, 57 quilos, além do peso que você já tem, né? Mas ele estava assim preparado para a batalha. Além disso, ele carregava ali uma lança. Só o cabo da lança tinha 8 quilos. A ponta da lança, aquela ponta de ferro, 7 quilos. E ele saiu para a batalha. Ele saiu diante do povo de Israel e ele disse: não sou eu apenas um homem? Escolhei dentre de vocês um homem para guerrear comigo. Naquela hora, os homens se esconderam, né? Ficaram com medo. Ora, havia se levantado ali um grande gigante. Eu quero que você comece a imaginar essa cena. Imagina que você está ali. Qual seria a sua reação? Golias, um gigante treinado, totalmente equipado, desafiando apenas um homem. O povo de Deus tremeu de medo. A palavra nos fala isso. O povo de Deus se escondeu com medo. E de certa forma é normal. É normal imaginarmos que eles estavam com medo. Mas a palavra fala que Golias todo dia ia lá no vale e começava a declarar: quem de vocês vai vir contra mim? Ninguém se pronunciava. No outro dia a mesma coisa: quem de vocês irá vir contra mim? Ninguém se pronunciava. A palavra fala que por 40 dias, Golias afrontou o Deus de Israel e o seu povo. 40 dias. E eis que num belo dia, Davi é convocado pelo seu pai para levar comida a seus irmãos que estavam na batalha. Quando Davi chega naquele lugar, ele vê aquela cena: vários homens de Deus amedrontados, vários homens do exército do povo de Deus com medo de um gigante. Davi ouve aquilo. Ele ouve Golias chegando lá e dizendo: olha, não tem ninguém que vai vir me enfrentar, não existe nenhum homem nesse exército para vir me enfrentar, vocês são um bando de covardes. E Davi, quando ouve isso, já fala para o povo: quem é este incircunciso que vem afrontar o Deus dos exércitos? Chegou afrontando. Davi, quando ouviu aquela palavra, ele já pensou: quem é este homem para afrontar o meu Deus? Eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso, mas eu quero fazer uma pausa aqui e refletir com você. Muitas vezes nós estamos tão concentrados no problema, nos encontramos tão focados nos problemas, que esquecemos quem está do nosso lado. Mas Davi já chegou ali, ele estava no passo, lá no passo ele escreveu os salmos, ou seja, ele estava em intimidade com o Senhor, então ele sabia quem estava com ele, e quando ele chegou lá no arraial, lá no campo de batalha, ele já estava com o Senhor, e ele podia ver o Senhor com ele. Mas muitas vezes nós somos como o exército de Deus naquela época, este dia, amedrontados, concentrados no problema. E quando isso acontece, nós não conseguimos ver quem está conosco. Imagina o seguinte: vocês estão me vendo aqui, né? Estão me vendo? Imagina que eu sou um problema. Sou um problema na sua vida. E aí você está me vendo, está vendo muitas coisas aqui. Agora eu quero convidar você a fazer assim, ó. Faz assim, ó. E começa a mirar ali. Está me vendo? Está me vendo ainda, né? Tá bom. Vai só melhorar um pouquinho ainda, porque tem muita distração. Faz assim, ó. Faz o binóculo, ó. Tá me vendo ainda? Falei? Mas já melhorou um pouquinho, tá concentrado mais, né? Agora vamos melhorar isso ainda mais. Fecha o olho.
e coloca assim, ó, no olho que está aberto, não está fechado, tá? Um aberto, tá bom? E foca em mim agora, foca em mim, ok? Estão me vendo aí? Amém. Você está vendo quem está do seu lado neste momento? Não. Pois é, assim que nós vemos, é assim que nós enxergamos um problema, quando nós focamos, nos concentramos apenas no problema. Não conseguimos ver quem está do nosso lado. Não conseguimos ver quem está conosco. É por isso que Davi diz lá no Salmo 121: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O povo de Deus, o exército de Deus naquela tarde, estava vendo Golias, mas Davi, quando chegou no campo de batalha, já estava olhando acima de Golias, acima do problema, e ele via o Deus Todo-Poderoso que era com ele. É assim que eu e você temos que encarar as circunstâncias. Os problemas vão vir. E você tem que estudar o seu problema, tem que se estudar, mas você não pode se esquecer de quem está com você. Não foque no problema, foque no seu Deus. Amém? Mas aí o que aconteceu? Davi ficou sabendo que Golias tinha desafiado um homem de Israel. E Davi ficou, como é que é esse negócio? O que vai acontecer com o homem que matar Golias? Aí o exército começou a falar: olha, o homem que matar este gigante, ele vai receber muitas riquezas do rei Saul, vai conseguir a mão da filha do rei, e além disso, ele e toda a sua casa ficarão livres de impostos. Então olha só, Davi falou: então quer dizer que quem matar esse gigante aí vai ganhar muitas riquezas? Muito bom. Então quem matar esse gigante vai ficar livre de impostos? Muito bom. E ainda vai conseguir a mão da princesa? Não, eu vou lá. E Davi decidiu no seu coração lutar contra o gigante. E aí a gente começa a ver a história, e a gente vê que Davi chega lá diante de Saul, que era o rei de Israel, e Saul fala assim: não, olha, você é muito franzino, você é muito pequeno, você não está vendo o tamanho daquele gigante, você não pode ir não, de maneira alguma. E aí Davi começa a convencer Saul de que ele deveria ir sim. Davi começa a convencer: não, mas eu já fiz isso, eu já defendi o pasto, eu já defendi as ovelhas do meu pai, de um leão, de um urso, eu posso ir. E aí Saul fala: tudo bem, então você pode ir, mas você não vai assim. Eu vou colocar a minha armadura sobre você. E agora vamos ler aí, acompanhe comigo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 39. Amém? Versículo 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, um surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Põe o dedinho aí. Então, só para a gente recapitular aqui, ele experimentou a armadura de Saul, não conseguiu nem andar. Ele falou: deixe isso de lado. Ele foi lá até o ribeiro, pegou 5 pedras lisas, colocou lá no alforje, pegou a sua funda e falou: é assim que eu vou. Vamos continuar lendo. Versículo 41. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o
filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres de Israel aos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Aqui nós começamos a ver a narrativa entre o gigante e Davi. O gigante, quando vê Davi se aproximando, fala: eu estou aqui todo equipado, com as minhas armaduras, com o meu escudeiro, com lança, preparado na guerra, e você vem me enfrentar com algumas pedras? Golias começa a zombar de Davi. E aí a gente começa a ver que nessa cena Davi se levanta mais uma vez e diz: queridão, você está vindo contra mim com espadas, com lanças, com escudo, tanto faz, porque eu estou indo contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi sabe a posição que ele está. Davi sabe que ele está nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. E aí quando a gente continua a ler, eu não vou ler não, mas você pode ler depois. Quando a gente continua a ler, diz que Davi saiu diante do gigante, pegou uma das pedras e colocou na sua funda. E quando o gigante ia atacar Davi girou e acertou a pedra na testa do gigante. O gigante caiu por terra. Davi foi lá, pegou a espada dele, cortou a cabeça do gigante e prevaleceu. Davi, naquele momento, conquista a vitória para todo o reino de Israel. Davi, naquele momento, conquista a vitória para o Deus de Israel. Davi conquista naquele momento a vitória para si também. E aí, essa história você já ouviu muitas vezes. Davi, 5 pedrinhas, girou a funda e acertou a testa do gigante e venceu. Nós já ouvimos muitas vezes essa história, mas eu queria tratar com vocês algumas coisas importantes a respeito dessa narrativa. Nós sabemos que aqui neste dia Davi venceu o gigante. Davi venceu o grande problema que estava afrontando Israel há 40 dias. Neste momento Davi venceu. Mas eu quero te fazer uma pergunta, eu quero que você reflita. Por que Davi resolveu enfrentar o gigante? Pense. Por que Davi resolveu enfrentar o gigante? Ora, todos os outros homens do exército de Israel se esconderam, ficaram com medo. Porque Davi, que estava lá no pasto cuidando das ovelhas de seu pai, por que Davi? Da onde ele tirou essa ousadia? Por que Davi resolveu enfrentar o gigante?
A gente ouve essa história, fala, o pequeno Davi foi lá corajoso, e fez isso e fez aquilo. Mas saiba que Davi não estava lá por acaso. Saiba que não foi simplesmente uma coincidência. Saiba que não foi simplesmente algo isolado. Davi estava lá por 3 motivos. O primeiro motivo, Davi estava lá porque ele já tinha vencido batalhas menores. Davi resolveu enfrentar o gigante porque antes ele já tinha enfrentado lá no pasto algumas batalhas menores. Se você ler aqui depois a palavra do Senhor, a partir do versículo 34, eu vou ler, se você quiser, só preste atenção. 1 Samuel 17, 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, o agarrei pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então presta atenção. Davi tinha decidido enfrentar Golias, porque antes, lá no pasto, ele já tinha vencido algumas batalhas menores. Danilo, por que isso é importante? Por que você está falando isso? Amado, abra o seu ouvido nessa noite. Antes de vencermos as grandes batalhas, nós precisamos vencer as pequenas batalhas. Antes de Davi vencer lá no campo de batalha, ele tinha vencido lá no pasto. Antes dele vencer o gigante, o grande gigante, ele já tinha vencido o leão e o urso. O que isso tem de importante para as nossas vidas? Nós queremos alcançar grandes lugares, nós queremos conquistar grandes bênçãos, nós queremos grandes coisas para as nossas vidas. E muitas vezes temos encarado grandes desafios. Mas a pergunta que eu tenho para você agora é: como você tem se saído nas pequenas batalhas? Antes de Davi vencer lá no campo de batalha, diante de toda aquela multidão, Davi venceu lá no pasto sozinho. E é isso que eu quero que você reflita nessa noite. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, dentro de você, você e Deus. Como você tem se saído dessas batalhas? Sabe, muitas vezes nós menosprezamos as batalhas diárias e sequer agradecemos ao Senhor à noite quando vamos dormir em paz. Mas nós temos que aprender a valorizar, a guerrear essas pequenas batalhas, a vencer essas pequenas batalhas e dar glória a quem é de direito. Muitas vezes lá no seu trabalho você passa por algumas circunstâncias difíceis, né? Talvez um chefe que pega muito no seu pé, talvez um trabalho difícil que você tem que fazer, lá na escola aquele professor chato de física, lá na sua família alguma situação ou outra que acontece na sua casa, ou imprevisto ou outro. Vença essas batalhas. Vença essas pequenas batalhas. Muitas vezes a gente está enfrentando ali, sei lá, alguma circunstância, a gente fala assim: por que eu estou passando por isso? Todo dia isso, todo dia isso. Ora, vença isso todos os dias. Comece a lição aí. Tem algum problema na sua casa? Resolva o problema. Tem algum problema no seu trabalho? Alguma proposta difícil? Resolva ela. Nós precisamos aprender a guerrear as pequenas batalhas, a
dar valor a essas pequenas batalhas, porque elas vão nos preparar para grandes coisas no futuro. O Senhor está te dizendo hoje: filho, eu estou te fortalecendo na sua casa, eu estou te fortalecendo dia após dia, porque eu tenho grandes lugares para você, porque eu tenho grandes coisas para você. Mas então vença isso. Amém. Muitas vezes você tem olhado para o seu pastor, você fala assim: nossa, meu pastor é um cara bonito, né? Olha só, é um homem de Deus. Nossa, o meu pastor venceu na vida, o meu pastor tem uma igreja abençoada, o meu pastor é um homem de Deus. É assim que nós vemos, não é? E é assim que é mesmo. Olha que pessoa bonita ali, olha só. E aí você pode falar assim no seu coração: eu quero ser como ele, eu quero ser um homem de Deus igual a ele. Nossa, eu quero estar ali um dia ali em cima daquele púlpito, falando para as multidões, estendendo as minhas mãos e as pessoas sendo curadas. Eu quero ser igual a ele. Amém? Nós queremos ser os grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus. Mas a gente se esquece que lá no quarto, diariamente, sozinho, ele dobra os seus joelhos e ora. Antes de estar aqui em cima, vencendo grandes batalhas, é lá no quarto que ele vence diariamente. O Senhor quer te colocar em grandes lugares, em grandes locais, mas vença diariamente. Como é o seu tempo de dedicação a Deus? Não espere vencer se você não tem intimidade com o Senhor. Nós vemos aqui que o povo estava com medo, estava lá na batalha com medo, mas quando chegou alguém com intimidade com o Senhor, que era Davi, quando ele chegou ali, ele viu aquele povo com medo e falou: o quê? Quem é este incircunciso que vem contra o Deus dos exércitos? Então aprenda, nós temos que vencer as pequenas batalhas. Por que Davi resolveu enfrentar Golias? Segunda coisa, Davi resolveu porque certamente ele se aperfeiçoou naquilo que ele já era bom. Vou repetir. Por que Davi então resolveu enfrentar o Golias? Porque certamente ele se aperfeiçoou em que ele era bom. Nós vimos aqui que Saul quis colocar em Davi as suas armaduras, mas Davi nem conseguiu se mexer, porque ele disse assim: eu nunca usei isso antes. O que eu tenho usado é algumas pedras e a funda. Por muitos anos não, porque eu não tenho tanto assim, mas por alguns anos, né, eu tenho ouvido essa história de Davi contra Golias. E aí você começa a imaginar a cena. Não sei se você já fez isso, mas eu começo a imaginar a cena. E aí tem musiquinha de criança que você começa a ouvir. Davizinho pegou as pedrinhas e foi lá diante do gigante, colocou na funda, girou e fala assim: nossa, que história legal. E parece que é uma coisa tão fácil, né? Parece que Davi simplesmente foi lá, pegou umas pedrinhas, colocou lá e de qualquer jeito fechou e acertou. Davi certamente era muito bom naquilo que ele fazia. Davi certamente era alguém muito treinado naquilo que ele fazia. E como eu disse, por muito tempo eu imaginei: nossa, mas uma pedrinha veio derrubar um gigante desse? E até que meditando na palavra do Senhor, e é por isso que nós temos que ler, até que lendo na palavra do Senhor, eu encontrei algo muito interessante. Abra sua Bíblia comigo aí, em Juízes, um pouquinho para trás, Juízes no capítulo 20. Juízes 20, versículo 16. Amém? Abra aí, Juízes 20, 16. Ouça isso.
entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda uma pedra num fio de cabelo e não erravam. Vou ler de novo. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, entre os quais atiravam com uma pedra e uma funda num fio de cabelo e não erravam. Aí fez todo sentido. Olha que a palavra do Senhor está dizendo que havia homens que eram muito bons com a funda. Havia homens que usavam aquela funda como uma arma de guerra. Mas homens que eram tão bons que conseguiam acertar com um fio de cabelo. Certamente Davi era um desses. Ou seja, Davi não estava despreparado. Davi não foi para a guerra com algumas pedrinhas e uma funda. Ele foi com aquilo que Deus tinha dado e o qual ele tinha se aperfeiçoado. Não abra o seu ouvido. Muitas vezes você pode chegar em lugares aí fora e a pessoa olhar para você e falar assim: mas quem é você? O que você tem? O Senhor colocou na sua vida algo muito especial. Eu não te conheço, mas eu tenho certeza que o Senhor colocou na sua vida algo muito especial. Algo que só você tem. Algo que só você tem. E Ele colocou em você. Porque a palavra fala que quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha planos a seu respeito. Ele já tinha projetado o seu futuro. Então Ele colocou na sua vida algo muito bom. Mas esse algo que existe em você, você precisa aperfeiçoar. Talvez você cante muito bem, cante melhor ainda. Talvez você já faça um trabalho manual e você faz muito bem, faça melhor ainda. Se aperfeiçoe, porque Deus quer te usar nessas coisas. Deus quer te usar neste dom que Ele te deu. Deus quer te usar nisso que Ele colocou na sua vida. E ainda que as outras pessoas achem que não valem nada, diante do Senhor vale muita coisa. Olha só, Golias estava lá com lanças, espadas, escudos, uma armadura de guerra, toda bruta. Davi estava com uma funda, porque era o melhor que Deus tinha colocado na vida dele. E ele aperfeiçoou aquele talento e venceu. É assim que nós temos que guerrear. É assim que nós temos que batalhar. Aperfeiçoando aquilo que o Senhor já colocou em nossas vidas. Terceira coisa e última coisa que eu quero falar com vocês. Davi resolveu enfrentar Golias porque ele conhecia o seu propósito. Davi resolveu enfrentar Golias porque ele conhecia o propósito que Deus tinha para ele. Quando Davi chegou naquele lugar, pisou os pés no campo de batalha, ouviu a afronta de Golias contra ele já sabia que era ele que tinha que se posicionar contra aquele gigante, que era ele que tinha que vencer aquele gigante e que era através da vida dele que o Senhor ia ser louvado. Davi conhecia o seu propósito. Ele já tinha vencido algumas batalhas lá no campo, lá no pasto. Ele já tinha se aperfeiçoado naquilo que Deus tinha colocado na sua vida. E além disso tudo, ele sabia o seu propósito. Irmão, essas coisas vão fazer de você um grande vencedor. Você já é um grande vencedor, amém? Mas o Senhor quer te levar além. O Senhor quer te levar além todos os dias. Mas coloque isso no seu coração. Você conhece o seu propósito? Você sabe qual é o propósito para o qual você está nessa terra? Há muita gente que se tranca no quarto, que chora. Há muita gente que anda de cabeça baixa. Há muita gente frustrada na vida, porque não conhece o seu propósito. O Senhor nos diz que Ele nos chamou para ser sal nessa terra, para ser luz neste mundo, para anunciar as boas novas do reino de Deus. A palavra nos diz que Ele nos chamou, Ele nos fez raça eleita,
povo santo. Ele te escolheu. Você tem um propósito. Você sabe qual é o seu propósito? Busque no Senhor. Busque no Senhor. O Senhor tem grandes coisas para realizar na minha e na sua vida. Mas nós temos que entender qual é o nosso propósito. Talvez você tenha vencido algumas batalhas ali pequenas. Todo dia você enfrenta aquilo. O Senhor está te treinando para grandes coisas. Abra os seus olhos. Expanda a sua visão. Olhe para o alto e diz: Senhor, eis-me aqui para as grandes coisas que o Senhor tem me enviado. Eis-me aqui, Senhor, eu vou. Só para encerrar, eu quero fazer uma analogia com você aqui, só para encerrar. Imagine que você é uma bola de basquete. Não sei se você já pegou uma bola de basquete, mas ela tem um certo peso, né? Ela é um pouquinho mais pesada que as outras bolas. Ela tem uns gominhos assim, ó, que é para dar aderência na mão do jogador, não é? Agora imagine que você pegue essa bola de basquete e coloque essa bola de basquete no campo de futebol e vai jogar uma partida. Primeiro, vai doer seu pé, porque é uma bola pesada. Depois, ela vai ficar pingando muito, porque ela foi feita para pingar. E aqueles gominhos que foram feitos para que desse aderência na mão do jogador? Não vai servir para nada. Por quê? Porque aquela bola de basquete está fora do seu propósito. Ela foi feita para ser jogada basquete. É uma analogia, mas eu quero que você preste atenção. Uma bola de basquete no campo de futebol está desperdiçando o seu tempo, está desperdiçando as suas qualidades. Você, fora do seu propósito, está desperdiçando o seu tempo, está desperdiçando as suas qualidades. Você, o seu lugar, onde Deus te chamou, onde Deus tem te preparado para estar, você está no lugar certo. Você dará frutos, você será uma bênção e será um vencedor dia após dia. Foi assim com Davi, foi assim com os grandes homens de Deus na palavra de Deus, e é assim na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus.